agora com você, o programa Tempo de Cantar, sob a direção do pastor Neiró de Andrade. Compartilhando da Graça com a pastora Ana Suzy. Quero
aqui convidar vocês a compartilhar da graça do nosso Senhor Jesus, que é a sua palavra. Quero falar com você sobre força. Quantas vezes nós encontramos sem força alguma? Mas se você não tiver força para ficar em pé, ajoelhe e ore a Deus. Se muitas vezes a dor for tão grande e não conseguir falar, não tem problema. Fique quietinho, Deus vai entender o seu silêncio. Sem palavras, muitas vezes, mas com lágrimas, Deus entenderá a sua lágrima. Sabe por quê? Porque Deus sabe interpretar cada comportamento seu, cada atitude, cada suspiro, porque Ele conhece o seu coração. Você pode hoje se encontrar sem forças, mas Deus entende que nesse momento você precisa da força dEle. Que você receba do Senhor uma força que não vem de você mesmo, mas a força de nosso Deus, e que você sinta revestida pelo seu poder, pela sua graça, porque você vai vencer. Mas lembre-se, não pare, porque nas tuas atitudes, por mais pequenas que sejam, Deus compreende. Que Deus te abençoe. Conheça mais da ADSM através dos canais no YouTube, TV ADSM, no Instagram, @ADSM_oficial e no Facebook, facebook.com/ADSMoficial. Primeira carta, primeira epístola, escrita pelo nosso irmão Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo número 5. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo número 5. Começamos no verso 12, paramos no verso 28. Há uma coisa muito bonita na Assembleia de Deus, que é a participação da igreja na leitura da palavra. Algumas igrejas da Assembleia de Deus já estão esquecendo isso. Bota lá um obreiro para ler, ele lê sozinho, a turma só fica escutando, mas isso não é bom. Desde o princípio, a igreja sempre participa da leitura que a gente chama de, antigamente o nome era leitura oficial, depois passou a se chamar leitura devocional do culto. Aqui na sede, Deus tem nos dirigido e a igreja participa da leitura inteira. Então eu quero que vocês façam isso hoje. Vamos lá, do verso 12 até o verso 28, sem parar, sem querer correr, sem querer mostrar que sabe ler melhor do que ninguém, todos juntos, vamos lá, 1, 2, 3.
Ficou muito bonito. Vamos para mais uma oração. Esta oração será de gratidão. Pede nada agora não. Vamos só agradecer. Alguém tem alguma coisa para agradecer aí? Quem tem o que agradecer aí? Diga: eu tenho. Pastor José Teodorico de Souza. Ô Alex, tá um eco aqui. Bem, meus irmãos, Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nos colocamos diante de Ti. E em primeiro lugar, eu não posso te pedir nada, pois o Senhor tem dado tudo que eu não mereço ter. Pai, a começar pela noite, a qual o Senhor me deu de descanso. E eu deitei, dormi e acordei, e o Senhor cuida de mim, assim como cuida dos teus servos. E eu quero agradecer ao Senhor, Pai, por estar aqui, Senhor, na tua presença, juntamente com os teus filhos, reunidos para tratar das coisas concernentes ao reino de Deus. E sei e tenho certeza que o Espírito do Senhor está aqui. E é por bondade e por misericórdia, meu Senhor. E por isso eu agradeço também pela família que o Senhor me deu, pelos filhos, pelos netos. Agradeço ao Senhor por estar de pé, com saúde, ó Deus, louvando o nome santo do Senhor Jesus. Agradeço a Ti por ter me achado. Senhor, eu estava perdido, o Senhor me achou, Pai querido, e me colocou num lugar tão excelente, juntamente com os príncipes do Senhor. E eu agradeço e louvo o Teu nome, Senhor, porque eu e a minha casa louvamos o Teu nome. Nós te bendizemos, Senhor, e até aqui o Senhor tem confirmado a nossa chamada, Pai querido e santo. Agradeço também pelos obreiros que o Senhor tem colocado, ó Deus, na Tua seara, que tem feito um trabalho maravilhoso. A minha alma se regozija e se alegra no Senhor, Pai querido, por esses feitos, porque tudo isso vem do Senhor. Pai querido, louvo o Teu nome pelo anjo da igreja que o Senhor tem colocado para nos orientar, para nos instruir, aconselhar, para pregar a Tua palavra, para corrigir, Senhor, no momento em que nós estamos, muitas das vezes, achando que tudo está certo, e o Teu Filho vem para nos colocar na posição a qual o Senhor nos tem chamado. Louvo o Teu nome, Senhor Jesus, Pai querido, e ainda, Senhor, além de tudo, te peço, ó Deus, só isso que eu te peço, continua conosco, no nome bendito do Senhor Jesus. Oh glória, aplauda Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Podemos assentar, irmãos. Hoje, enquanto vinha para a casa de Deus, eu parei o carro um monte de vezes, diversas vezes, para escrever uma palavra que o Espírito do Senhor pôs em meu coração e fazia ferver. Eu quero compartilhar ela, que é a palavra de Deus para os obreiros, hoje. Verso 17 da leitura que a gente fez, queria que ele projetasse lá. Podem ler, irmãos? De novo. Dá conta de falar bem forte? O próximo versículo vai falar da vontade de Deus. Veja lá. 1, 2, 3.
De novo. E no verso 24, tem uma outra palavra, que é a realização da vontade de Deus. Leiam lá. De novo, gente. Então vamos ler assim, ó. Primeiro a gente lê o verso 17, em seguida o verso 18, em seguida o verso 24. Vamos lá, 1, 2, 3. Amém. A primeira palavra que eu quero que vocês gravem é que quem crê em Deus, ora. Digam aí. Ontem eu rodei algumas construções. Ontem eu fui no monte delas. Em uma delas, que é onde está o Denis, Rodolfo Pirani, tem um vizinho da igreja. Ele não é crente. Eu conversei com ele lá uns momentos, e eu disse para ele assim: agora você vai orar, para depois você falar comigo. Ele olhou para mim e disse: eu vou conversar aqui em casa, tal, com a minha esposa. Eu falei: não, rapaz, você não entendeu. Você vai orar. Eu falei: mas eu não sou crente. Eu falei: mas você crê em Deus? Crê, então vai orar que Deus vai te escutar. Quem crê em Deus, ora. E a oração ela é esquisita, porque já se escreveu quais são os requisitos para Deus ouvir a oração. Para Deus ouvir a tua oração, você tem que ser assim, 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 assim. Já ouviram isso? Tem um irmão nosso, cujo nome é Jonas. Na Bíblia Sagrada, não há um pregador com resultado melhor do que Jonas. Não tem. Nem Paulo, nem Pedro e nem nenhum outro. Alguém diz: ah, mas o Pedro pregou depois do Pentecostes e 3.000. Depois teve outro, ele pregou 4.000. Ótimo, é bom. Foi bom, irmãos. Mas quando Jonas pregou em Nínive 3 dias, 120.000 se converteram. 120.000. Não é? E qual é o testemunho de Jonas sobre a oração? Ele que escreveu: das profundezas do inferno eu clamei, e tu escutaste a minha oração. Da onde ele orou? De dentro do peixe, que ele chamou de profundeza do inferno. Há um outro caso na Bíblia, o Jó. O Jó passou uma prova louca. O Jó era rico. Vamos esperar ali que a conversa está muito importante.
O Jó era rico e ficou pobre. O Jó era um homem importante na sociedade, ficou desprezado. O Jó tinha uma família boa, perdeu a família. O Jó tinha uma saúde de ferro, ficou doente. Vieram 4 amigos para visitá-lo. Os 3 primeiros amigos desceram a lenha nele. Pensa. O 4º amigo, que se chamava Eliú, foi duro com os outros 3 amigos, mas também não apoiou Jó. Quando eles foram embora, está escrito aí na sua Bíblia, que acendeu a ira de Deus contra o Elifaz e os seus amigos. E Deus disse para ele: você não falou bem de mim como o meu servo Jó. Volta e pede para o Jó orar por você, porque eu vou aceitar a oração do Jó. Mas Deus está dizendo que ia aceitar a oração de um homem que faliu, que perdeu a família, que perdeu o prestígio, perdeu o nome e que perdeu a saúde. Olha para o colega e diga: quem foi que disse que Deus não escuta a tua oração? Quem é que tem essa autoridade para ficar dizendo que Deus não vai escutar você quando ora? Então diga aí: quem crê em Deus ora. Aí temos um problema. Jesus, quando disse sobre ouvir a palavra, ele falou assim: aquele que ouve a minha palavra e não pratica, ouve, mas não pratica. A que é que eu vou assemelhar isso? Como é que eu vou comparar uma pessoa que escuta a palavra e não põe essa palavra em prática? Como é que eu vou descrever isso? Então Jesus disse: aquele que escuta a palavra e não põe em prática é semelhante, é igual a um homem que constrói casas. Faz uma casa bonita, mas esquece do alicerce. Então vem as influências de fora, que Jesus chamou de vento, chuva, tempestade e correnteza, e bate naquela casa e a casa cai. Cai por quê? Porque não tem um alicerce adequado. Esse é quem ouve a palavra, entra por aqui, sai por aqui e ponto. Jesus então disse: mas o que ouve a palavra e põe em prática o que ouve, é semelhante a um construtor também, que vai fazer uma casa igual a do outro, só que ele vai se preocupar com a base, com o alicerce. Então ele vai escavar até encontrar a rocha. Quando ele encontrar a rocha, ele fundamenta, ele fixa, ele apoia o alicerce naquela rocha. E vem as influências de fora, as mesmas influências, igualzinho as que vieram no outro: vento, chuva, tempestade, correnteza, igualzinho. O que vem em um, vem em outro. Só que esta segunda casa não cai. Não cai porque tem um bom alicerce. Esse é o que ouve, entra por aqui, mas desce para cá e fica ali.
Há muita gente que ouve a palavra e não a põe em prática. Outros, pior ainda, que na hora da exposição da palavra, fica mais preocupado em conversar sobre um monte de assunto do que ouvir a palavra. O que Jesus está ensinando é que todo mundo tem fé. Todo mundo tem fé. Seja o crente da Assembleia de Deus, que eu honrosamente sirvo há 53 anos, seja uma pessoa que não é membro da Assembleia de Deus, ou seja de alguém que escuta a mensagem, mas não está nem aí. Todo mundo tem fé. A diferença é onde coloca a fé, é onde fundamenta a fé. Tem gente que bota fé no Senhor do Bonfim, sobe escada de joelho. Tem gente que bota fé na Aparecida, então vai lá e anda aquelas escadas tudo de joelho. Tem fé. Você vai poder dizer para mim que ele não tem fé? Não tem fé. O problema é onde que está a fé. Se a fé estiver em Jesus, a casa não cai, porque Jesus é a rocha. Mas se a fé não estiver em Jesus, a casa cai. O problema maior é quando a pessoa está numa igreja séria, que tem 100 e tantos anos, como é o caso da nossa aqui no Brasil, e ainda assim ele tem uma fé colocada em outra coisa que não seja no Senhor. Tem uns que têm fé em si mesmo. Eu confio no meu taco. Uma vez, por exemplo, eu ouvi um irmão, foi empossado no interior, numa igreja, e ele veio pedir orientações, esclarecimentos, conselhos. Conversei com ele, e aí ele disse assim: eu preciso fazer tal assunto para trazer o povo, porque quando o povo estiver lá, eu confio no meu taco. Eu falei: irmão, acabou a conversa. Acabou a conversa. Porque se eu depender de mim, não funciona. É igual aqueles irmãos que dizem assim: você tem que fazer a igreja crescer. O único que sabe fazer crescer é o Espírito Santo. A Bíblia diz que um prega, um planta, né? O outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, o plantio deve ser honesto, e o regar deve ser honesto, para que não cresça um negócio torto, ruim, complicado, feio, esquisito. Por isso o apóstolo Paulo diz: eu já lancei os fundamentos, não estou dando autoridade para ninguém mudar os fundamentos que eu já pus, que eu já coloquei. Ninguém tem autoridade para mudar a orientação que Deus deu, através daquele que Ele colocou para liderar o rebanho, a igreja do Senhor. Ninguém pode dizer: lá na sede é assim, mas aqui eu faço assim. Não cabe isso. Então, a oração é própria de quem crê em Deus. E tem gente que ora automaticamente, não é? Não tem gente que ora automaticamente? Ele chega na igreja, dobra o joelho e ora. Quando ele levanta e senta, você pergunta para ele: você orou sobre o quê? Ele fala: não sei. Não sei não. Vai no automático. Vocês conhecem alguém que ora assim? Levanta, vamos orar, irmãos. Aí ora. Tem uns que são um pouco mais animados na oração. Quando ele termina a oração, fala: e aí, irmão, você orou sobre o quê? Irmão, não sei não. Tem outros que oram ritualisticamente. É um ritual. Pega um cordão assim, cheio de bolinha. Como é que chama aquilo lá? É terço.
Vocês estão animados aí, rosário. Pega aquele, cada bolinha que ele passa, ele faz um Ave Maria, um Pai Nosso, como é que é o nome do outro, sei lá. Hã? Como é que é? Crê em Deus Padre? Sei, você está sabendo. Ele pega aquele rosário e vai destrinchando aquilo. É uma oração ritualística. É um ritual. Mas tem aquele que ora conscientemente, não é? Com consciência. Tem aquele que ora disciplinadamente. Tem o seu cantinho de oração. Relógio desperta às 3h25 da manhã, para ele orar até às 3h43. É uma disciplina de oração, não é? Mas ele ora. Diga aí, oração é como respiração. Diga, para quem crê em Deus, orar é como respirar. Diga, quem crê em Deus de verdade, não dá conta de ficar sem orar. Por isso a orientação de Paulo: orai sem cessar. Tem gente que só ora na igreja, só na hora que ele dobra o joelho ali, aquele 27 segundos. Os que dobram, tem uns que ficam meio de bicicleta assim, não é? Então, mas tem também aquele que ora com regularidade. E a oração deve ser com devoção e também com submissão. Diga, oração deve ser com devoção e com submissão. Por quê? Diga aí, a oração é o encontro, é a reunião, é a conversa entre a vontade de Deus e a vontade do homem. Dá para você repetir isso? Vou falar de novo. A oração é o encontro, é a conversa, é a reunião entre a vontade de Deus e a vontade do homem, ou a vontade humana. Entenderam? Por que isto? Porque a vontade de Deus, quando você lê a Bíblia, você percebe que ela se descortina em duas fases. A primeira, a gente pode chamar de determinação, de decreto, uma vontade que ninguém seja capaz de mudar. Algumas coisas ninguém é capaz de mudar. O Jó escreve, por exemplo, no capítulo 42, bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus decretos ou dos teus planos pode ser frustrado. Essa é uma coisa que ninguém muda. Deus disse por intermédio do profeta Isaías: operando eu, quem o impedirá? Então há coisas que Deus faz que ninguém é capaz de mudar. Entenderam bem? Às vezes, irmãos, a vontade de Deus é contra a nossa vontade. Chacoalhe o vizinho e diga: presta atenção nisso. Às vezes a vontade de Deus é contra a nossa vontade.
Deus disse para o Jonas: vai lá em Nínive e prega contra ela. Só que o Jonas não gostava muito daquele povo. O Jonas não queria a salvação deles. Se eu não quero que a pessoa se salva, por que eu vou falar de salvação para ele? Se eu não quero que a pessoa se converta, por que eu vou falar de conversão? Se você tem um vizinho lá que é macumbeiro, que enche a tua paciência, e você quer que ele mais vá para o inferno mesmo, por que você vai pregar para ele? Então, ao invés de você pregar para ele, você faz um jejum para Deus matar ele. Ou vocês acham que não tem crente que jejua para Deus matar o outro? Parece mais macumba, mas tem. Então, o Jonas tem uma ordem, vai lá e faz isso. Ele pega e fala: não, eu vou é para lá. E vai. No meio do caminho, Deus arruma uma confusão, bota ele no lugar dele e falou: estou te dando a segunda chance. Vai agora? Ah, tá bom, senhor, eu vou. Aí foi e pregou 120 mil pessoas lá, vocês conhecem a história. Então, às vezes a vontade de Deus é contra a nossa vontade. Você diz: Senhor, me mantém em tal lugar. E Deus disse: não, vou tirar você daí. Por exemplo, às vezes o sujeito tem um bom emprego numa empresa maravilhosa, um cargo excelente, e aí ele está em risco. Porque passa lá uma secretária bonita, mas pouco prudente, com uma roupa menos ortodoxa, e ele fica o tempo todo ali de olho na menina. E às vezes não é na empresa não, às vezes é na igreja. Tem lá uma secretária que é uma menina muito especial, produtiva, mas com pouca prudência. Aí ultrapassa a barreira da intimidade, e Deus disse: eu preciso tirar esse sujeito daí antes que ele vá para o inferno. Aí o sujeito perde o emprego, às vezes perde as coisas, e diz: Senhor, por que eu perdi? Deus fica quietinho, porque se Deus responder, ele vai: mas Senhor, não é? Mas se Deus não tira ele de lá, ele se perde. A moça passa e diz: o sangue de Jesus tem poder. A outra vez ela passa de novo e diz: me cobre com teu sangue, Senhor. A outra vez ele diz: Senhor, unge os meus olhos, eu não quero ver isso. Na quarta vez ele dá um sorriso, na quinta vez chama para tomar café, na sexta vez já quer conversar mais secretamente, na sétima vez vem para uma reunião mais secreta, na oitava Deus diz: chacoalha o colega e diga: está entendendo? Às vezes a vontade de Deus é contra a nossa vontade. Por que Deus te fez perder? Deus te fez perder porque você, ao invés de dar ouvidos à palavra, ela entra aqui, sai aqui, e você não está nem aí com ela. Chacoalha o colega de entendeu bem isso. Mas essa vontade de Deus que às vezes é contra a nossa vontade, diga: a vontade de Deus sempre é boa, agradável e perfeita. Diga: a vontade de Deus é sempre boa, mesmo que seja contra nós. A vontade de Deus é sempre agradável, mesmo que seja contra nós. E a vontade de Deus é sempre perfeita, mesmo que seja contra nós. Entenderam bem? Você dá conta de abraçar um colega e diga: se convença que Deus te ama. E às vezes ele demonstra esse amor até quando ele diz não. Às vezes o não de Deus é a prova do amor dele. Porque se ele dissesse sim, lá na frente ia dar rolo.
Vocês já ouviram falar de um pregador chamado Billy Graham? A esposa do Billy Graham escreveu num livro, a esposa dele escreveu assim: se Deus ouvisse todas as minhas orações, teria casado com o homem errado. Ela escreveu. Então há momentos na vida que Deus não escuta a oração, ou não responde a oração, ou não atende a oração, só porque Ele gosta da gente. Entenderam bem? Sim ou não? Mas, se a vontade de Deus é como esse decreto, a vontade de Deus também na Bíblia você encontra como um desejo. Nesta parte do decreto, não tem oração que mude. Mas nessa parte do desejo, é o convite de Deus para você participar da obra. Entenderam bem? Diga aí, é a vontade de Deus que nenhum homem se perca, mas que todos venham se salvar. Então diga, a vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que todos se salvem. Nesse espaço é que cabe a oração. Entenderam bem, sim ou não? Sim ou não? Sim. Pois bem. Tem um exemplo, vai. Deus disse para o Abraão assim: vou destruir Sodoma, vou acabar com isso aí. Ô povo encardido, não aguento mais povo, vou acabar com isso tudo. Só que Deus tinha dito assim: como é que eu posso fazer um negócio sem contar para o meu amigo, né? Ele foi lá e contou para o Abraão: Abraão, vou fazer isso. Esse é o decreto, não tem quem mude isso. Aí entra um espacinho. Aí o Abraão vai orar e diz assim: Senhor, se lá nessa cidade tivesse 50 pessoas justas, Deus disse: tá bom, se tiver 50 eu não destruo. 40, 30, sei lá, números. O que Deus está enxergando dentro do coração do Abraão? Com que é que o Abraão estava preocupado? Com o que, gente? Abraão queria preservar o pecado? Não, Senhor, o pecado é bonito, eu quero manter o pecado lá, é isso? Não, o Abraão estava preocupado com quem? Com o Ló. O Ló que tinha traído ele, o Ló que tinha arrumado confusão com ele, o Ló que escolheu o melhor lugar sem pensar nele, esse Ló aí. Mas mesmo assim ele estava preocupado com Ló. E orou. O que Deus está entendendo? Que o Abraão está preocupado com o Ló. Tá certo? Quando chega num número pequeno, acho que é 5, foi 5 o último número? Ou é 10? 10? Quando chega nesse último, Deus vira as costas e vai embora. É o que está escrito aí na sua Bíblia. E se tiver tanto? Ah, se tiver tanto eu não destruo, virou as costas e vai embora. É assim que está escrito aí. Porque se ele fica ali, o Abraão ia. Então Deus mandou alguém lá para tirar o Ló. Não é assim que está escrito? Deus mandou os anjos lá para arrancar o Ló de lá. Porque o decreto de destruição estava feito e não tinha como mudar. Então a vontade decretada está ali, mas houve uma margem de oração para imposição disto. Neste ponto de conversa, irmãos, a oração é aquele espaço que Deus nos dá para conversar. O que Ele vai fazer? Vai. Senhor, me dá mais um tempinho. Senhor, me dá mais uma chance. Senhor, me dá mais uma oportunidade. Senhor, me ajuda aí. Lembra do Ezequias orando? Deus disse para ele: você vai morrer, rapaz. Ele vira para as costas:
e aí na sua Bíblia diz assim, que ele chorou muitíssimo. E aí Deus avaliou a oração, mandou ir lá e disse, tá bom, mais 15 anos. Que vai morrer, vai, só que daqui a 15 anos. Entenderam bem? Chacoalhe o colega e diga, nunca despreze a oportunidade que Deus dá. Todo mundo fala disso, mas esquece. Todo mundo fala disso, mas esquece que desta oração até o final de 15 anos, lê a sua Bíblia, você só vai descobrir bobagem do Ezequias. Foi nesse espaço de 15 anos que nasceu Manassés. Quem é o Manassés? O pior rei que já pisou lá. Filho dele. Foi nesse espaço aí que o coração dele se exaltou. Então, a gente tem que vigiar nisto também. Porque a vontade de Deus é sempre boa, sempre agradável e sempre perfeita. Agora, tem um outro. Jesus disse assim, eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que é capítulo 24 de Mateus. Jesus disse assim, está vindo uma destruição aí. O negócio vai ser feio, o negócio vai ser esquisito. Quem estiver no campo, quando chegar essa destruição, não volta para casa para pegar documento, nada disso não. Foge de lá mesmo. Quem estiver em cima do telhado, não desce lá para ver como é que está as coisas, para fugir não. Foge de lá mesmo. Some. Aí Jesus dá um conselho. Que vai vir, está feito. É o decreto. Agora, Jesus dá um conselho. Orem para que a fuga não aconteça nem no sábado e nem no inverno. Ou seja, que vai acontecer, vai. Mas você pode orar pedindo que Deus te dê o melhor momento para se livrar. Entenderam bem, sim ou não? Sim ou não? Eu acho que você devia levantar as duas mãos e dar glória a Deus, porque Ele te dá esta chance. Deus não depende da nossa oração para fazer as coisas, mas Ele nos chama para participar. Então, é por isso que Ele diz assim: orai sem cessar. Quando Jesus ensinou os crentes a orar, eu acho isso maravilhoso. Porque imagina gente que está andando com Jesus, no ministério de Jesus, todo dia, o dia inteiro, de manhã, de tarde, de noite, come junto, toma café da manhã junto, vai para o jantar junto, na hora de dormir está todo mundo no mesmo lugar. 3 anos, eles veem Jesus curar doente, eles veem Jesus acalmar a tempestade, eles veem Jesus fazer milagre, eles veem Jesus aumentar a comida, eles veem Jesus fazer um monte de coisa, mas nenhum pediu para Jesus ensinar eles a fazer milagre. Porque o milagre não chamava tanto a atenção deles. O que chamava mais a atenção dos obreiros era o jeito de Jesus orar. Por isso eles disseram: ensina-nos a. Ora, olha aí para o colega e diga: orar é mais importante do que fazer milagre. Não, gente, você tem coragem de dizer? Diga isso. Imagina os obreiros que andam com Jesus o tempo todo, pedindo para ele: o senhor pode ensinar a gente a orar? Jesus disse: então tá bom, quando vocês forem orar, vocês digam assim, ó: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então diga aí: reino, governo, direção, orientação, rumo,
apontamento. Venha o teu reino. Ou seja, manda aqui. Vira o governante. Dirige. Venha o teu reino. E seja feita a tua. Seja feita a tua. Seja feita a tua. Esta vontade de Deus, como disse há pouco, ela é mostrada na Bíblia como um decreto de Deus ou como um desejo de Deus. O decreto não se muda, mas o desejo é o espaço para a gente orar. Então olha para o colega e diga: está escrito que Deus deseja a salvação de todos os homens. Pergunta para ele: você dá conta de acreditar nisso? Então, se você dá conta de acreditar nisso, então você pode orar pela salvação do teu filho, porque Deus deseja que ele seja salvo, e você deseja que ele seja salvo, então a tua vontade vai encontrar com a vontade de Deus, e a vontade de Deus vai influenciar a tua vontade, e Deus é fiel, e Ele mesmo é o que fará. Abraça o colega e diga: Deus tem vontade que você alinhe a tua vontade com a vontade dEle. O nome disso é oração, e Ele vai fazer. Está claro aí, gente? Sim ou não? Então, eu não consigo entender muito como é que tem gente que despreza a oração. Lucas capítulo 7. Jesus está dizendo sobre o João Batista. Na conversa sobre João Batista, Jesus está dizendo que João veio batizando as pessoas. E aí, aquele pessoal da religião, né, aquelas pessoas assim, que vivem para apontar o dedo para os outros, não se submeteram, mas a vontade de Deus é que eles se submetessem a João. E aí eles disseram que o João tinha demônio. Aí veio o João Batista, que não come pão, não come carne e não bebe vinho. Vocês estão dizendo que ele está cheio de demônio. Aí depois vem o Filho do Homem, que come e bebe o vinho, e vocês dizem que ele está cheio de demônio também. Então, na verdade, o problema não está com quem Deus manda, o problema está em quem vocês não querem aceitar. Tem gente que não aceita, vive falando mal de todo mundo, né? Mas o problema não é aquele que Deus mandou. O João Batista, que tem uma doutrina de um tal jeito, eles não aceitam. Aí vem Jesus com a outra, ele também não aceita. Então, para ele, não aceita ninguém. O negócio é por isso que tem um montão de gente que diz assim: vou abrir o meu próprio ministério, porque não se submete. Entenderam bem? Não, mas Deus falou comigo. Falou nada, é conversa, é mentira. É que ele não quer prestar conta do livro lá, é porque ele não quer ouvir o pastor, é porque ele não quer vir no culto de doutrina, é porque ele não quer ser... Não, então ele não quer, então ele diz assim: não, eu vou fazer do meu jeito mesmo. Chacoalha o colega e diz: doeu no seu pé aí, a canela doeu bastante? Tomara que doa muito. Então, Deus mostra que
todas as pessoas podem se alinhar à vontade de Deus ou não. Tem mais um outro exemplo. Sabe quando Jesus está falando de Nazaré, né? Ele está lá em Nazaré, que é a terra onde ele foi criado, por isso que ele é chamado de o Nazareno. Jesus não nasceu em Nazaré, Jesus nasceu em Belém, mas ele foi criado em Nazaré. Então a identidade dele é de Nazareno. Só que aí na sua Bíblia está escrito assim, que ele não fez muitos milagres em Nazaré. Por quê? Por quê? Falta de fé. Ele não encontrou fé lá. A vontade dele é fazer, o desejo dele é fazer, mas ele não encontrou fé. No mesmo capítulo 7 do livro de Lucas, Jesus sai do território de Israel e encontra uma mulher que está lá com os problemas, e quando Jesus vai falar dessa mulher, ele diz assim: nem em Israel eu encontrei tanta fé. Não é assim que está escrito lá? Então, há momentos, há situações que Deus chama, mas parece, eu não sei como é que eu vou dizer isso, mas Deus deseja um negócio e Ele não realiza aquilo que Ele deseja, diferente daquilo que Jó escreveu. Por exemplo, quando Jesus está chorando, ele está numa pequena elevação, olhando para Jerusalém, aí ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os pintinhos. Eu quis, eu desejei, eu tive vontade, mas vocês não quiseram. Entenderam isso? Está claro aí, não? É diferente daquele texto do Jó, que nenhum dos seus pensamentos pode ser frustrado. Ele desejou, mas as pessoas não quiseram. Olha bem para o colega e diga: quantas vezes Deus quis abençoar e tem um monte de gente que não quer, bate contra. Deus diz assim: o caminho é esse, você não, eu vou fazer do meu caminho. Deus deixa assim descortinado: o caminho é esse aqui, o progresso você alcança aqui, se você fizer assim, o caminho vai dar ali. Mas ele diz: não, eu vou fazer do meu jeito. Não foi o Espírito Santo que mandou escrever, e está aí na sua Bíblia, e você já deve ter lido sei lá quantas vezes: eis que diante de vós eu tenho posto 2 caminhos, escolhei, pois, a vida para que vivas. Ou seja, a vontade de Deus é aquela, mas ele diz assim: e aí? A minha vontade é essa, e a tua? Está claro aí? Esse é o espaço da oração. Então, a oração acontece como uma reunião da vontade de Deus com a nossa vontade, e quem ora deve se submeter a Deus para que a vontade de Deus influencie a nossa oração, de tal forma que a gente seja capaz de dizer para Ele: seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Entenderam bem? Para isso a gente precisa de 2 coisas. Diga: número 1, coragem. Porque se a gente não tiver coragem de acreditar em Deus, que Ele quer o melhor para nós, a gente vai ficar com o pé atrás. Pastor Genício, que é o presidente da igreja lá de Tabuão, ele contou uma vez numa convenção e eu gravei. Ele disse que um sujeito tinha que atravessar uma pinguela. Todo mundo sabe o que é pinguela? Pinguela, quando tem um riozinho assim, eles derrubam uma árvore lá, vira aquele caminhozinho, a pinguela. Só que o abismo era muito fundo e era um espaço largo. E aí ele ficou pensando:
Como é que eu vou atravessar aí? Eu preciso me agarrar com Deus. Mas se o diabo me empurrar, aí ele dava um passo e dizia: Deus é bom. Mas o diabo também tem. Deus é bom. Então ele ficava ali naquele meio do caminho entre uma coisa e outra. Diga: quem ora precisa ter coragem de acreditar que Deus quer o seu bem. Abraça o vizinho e diga: se convença que Deus quer o melhor para você. Olha o que o Espírito Santo mandou e ficou registrado nas páginas sagradas das Escrituras. Ah, se o meu povo me ouvisse. Ah, se o meu povo me desse crédito, me desse ouvidos, eu o sustentaria com o trigo mais fino, com o mel destilado da rocha. Eu colocaria os seus inimigos para fugir, e eu seria um muro de fogo ao seu redor, se o meu povo me quisesse. Abraça o vizinho e diga: está na hora da gente dizer para Deus que a gente quer a vontade dEle. Seja feita a tua vontade. Deus quer o teu bem. Deus luta pelo teu bem. Deus enviou para você o melhor. O melhor de Deus não está por vir, não. O melhor de Deus já veio. O melhor de Deus foi cravado na cruz para que você tivesse acesso direto ao trono da sua graça. Bendito é o nome do Senhor. Sim, creia que Deus quer o teu bem. Se submeta à vontade de Deus. Olha, tem um testemunho nas Escrituras. Eu vibro quando eu leio isto. Numa família tem 12 filhos. O 11º filho é o José. Eu acho que é o 11º. Sei lá. Eu sei que ele tem 10 irmãos de uma mãe e tem um irmão só da outra mãe. Em que posição ele nasceu, eu não sei. Eu sei que gente boa sempre é o 3º filho. Não, gente. Tem gente boa que é o primogênito também. É que eu sou o 3º e 3º filho é coisa boa. Os irmãos de José venderam ele. Deus viu e não falou nada com José. Os irmãos de José mentiram para o Jacó, dizendo que o José tinha morrido. Deus viu e não falou nada para o Jacó. Os irmãos de José fizeram uma reunião para matar o José. Ele só não morreu porque um dos irmãos, que era, acho que é o Rubem, acho que foi o Rubem, disse assim: não, vamos matar não, vamos só vender. Né? Essas reuniões de irmãos, sim. Às vezes tem umas reuniões de irmão que é para matar o outro. Vamos fazer aqui uma reuniãozinha. Né? Levanta a mão e diga: o sangue de Jesus tem poder. Então, o José chegou lá no Egito e aquela turma que comprou ele, vendeu ele para o outro, revendeu. Aí esse outro pessoal que comprou era ismaelita. Os primeiros compraram, eram mercadores, depois venderam para os outros. Esses outros venderam para o tal do Potifar.
Aí ele vai trabalhar na casa do Potifar. Potifar prospera lá o ambiente, né? A doida lá bota o olho nele. Ele, para manter a integridade, diz assim: como é que eu ia pecar contra Deus, pecando contra o meu patrão? Olha para o colega e diz: tem um monte de gente que precisava aprender isso. Pecar contra Deus, pecando contra o patrão. Tem um punhado de gente que precisava aprender isso. Quando mente para o patrão, quando faz corpo mole, ou quando se associa a um monte de gente que não está nem aí com o trabalhador, o que ele quer mesmo é poder para governar do jeito deles. E aí ele usa o trabalhador e bota a turma na frente para tomar a pancada, enquanto ele fica tomando guaraná lá no escritório do patrão, que é aquilo que eles chamam de pelego. Vamos cuidar. Então como é que eu pecaria contra Deus, pecando contra o meu patrão? Por conta disso, da sua integridade, ele foi parar na cadeia. Deus viu, mas não falou com ele. Ele ficou na cadeia 1 ano, 2 anos, 3 anos, está lá. Parece um sujeito lá, tem um sonho, conta para o outro colega. Ele escuta o sonho, chamam ele para conversa, contam para ele a conversa, ele ora a Deus, e Deus dá a interpretação: você vai morrer e você vai ser restituído do seu lugar. O que morreu, morreu. Era o padeiro. O copeiro voltou a servir o rei. Só que quando o copeiro está saindo, ele diz assim: rapaz, quando você estiver lá, conta para a turma lá que eu estou inocente. Fala para eles que eu estou aqui, mas isso foi uma injustiça. Você pode contar? Ah, tranquilo. Sabe quanto tempo ficou lá, doutor Jean? 2 anos. 2 anos. Depois que o copeiro saiu, demorou 2 anos. De cadeia injusta. E Deus está vendo. Sabe quantas vezes Deus falou com José? Nenhuma. José está lá. Só que Deus está dirigindo as coisas. Abraça aí o colega e diga: Deus está sempre dirigindo. O faraó teve um sonho maluco lá. Retiro. Teve um sonho. O sonho deixou ele mal-humorado, perdeu o sono. No dia seguinte ele queria acabar com todo mundo, matar todo mundo, destruir todo mundo, porque ninguém dava conta de falar o sonho para ele. E aquele negócio estava perturbando ele, e ele queria matar tudo que é sábio, tudo que é entendido. Vamos fechar a escola, vamos acabar com esses sábios daqui, com a academia de ciência, vamos destruir isso aqui tudo, porque ninguém sabe nada daqui. Aí o cara que está botando o vinho lá no copo dele disse: lembrei de um negócio. O que foi? Então, 2 anos atrás, tinha um sujeito na cadeia comigo, e ele interpretou o meu sonho do padeiro. Lembra aquele padeiro que o senhor mandou matar? Lembro. Então, ele falou que ele ia morrer, e falou que eu ia voltar aqui servir o copo do rei. Eu estou aqui. Ah, então manda chamar ele. Vou lá na cadeia, chamo o José, prepara ele, conversa com ele, leva ele na frente do faraó. Ele busca Deus, e aí Deus fala com ele. E conta para ele o sonho do faraó. E ele pega o sonho e conta para o faraó. Interpreta o sonho. Aí o faraó diz assim: gente, acho que aqui não tem ninguém mais sábio que esse aí não. Vamos botar ele para ser o chefe de tudo aqui. Virou o chefe de tudo lá. O tempo passou. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Ele está lá. E não é que o moço enricou? Enricou. Ficou bom. Debaixo do faraó, o primeiro da linha era ele. Um dia Deus manda os irmãos dele lá. Compra uma vez, vão embora, ele arruma um negócio de uma taça lá, volta. Aquelas conversas tudo que vocês já leram.
Só que na conversa última de José com os irmãos, quando ele vai se apresentar para os irmãos, ele diz assim para os irmãos: eu sou o José, aquele que vocês venderam lá, aquele que vocês jogaram no buraco, aquele José lá, eu sou ele. Os irmãos, ó, agora nós estamos tudo lascados. Meu pastor Luiz Gonzaga Medeiros, dizia que o mundo é grandão, mas não para de virar. Diga aí, o mundo é grandão, mas não para de virar. Tem gente que diz: eu estou na crista da onda, para cima de mim não tem ninguém. Diga, o mundo é grandão, mas não para de virar. A única vez que Deus parou esse sistema aí foi naquela oração lá do Josué. Não tem notícia de outra não. Teve uma vez que ele retroagiu o relógio lá na história do rei Ezequias, mas é. Agora veja bem. Na reunião José disse assim: não se aflijam, não se preocupem, não fiquem perturbados, porque agora Deus me deu poder, porque eu não vou usar esse poder para destruir vocês não. Vocês sabiam que a gente conhece um sujeito quando ele tem um pouco de poder, né? Quando o sujeito tem um pouco de poder, ele revela quem ele é. O começo da miséria do sujeito é dizer assim: você sabe com quem você está falando? Esse é o começo da miséria. José disse assim: vocês pensaram em me fazer mal, mas Deus transformou o mal em bem. Para quê? Para quê? Para quê? Como é que está aí na sua Bíblia? Diga: Deus me mandou na frente de vocês. Na cabeça de vocês, foram vocês que me mandaram, mas quem me mandou foi Deus. Na cabeça de vocês, vocês me venderam, mas era Deus que estava me trazendo, com um objetivo. Qual é o objetivo que tem na Bíblia? Para cuidar de vocês e da família de vocês. Vê se não está escrito aí. Deus mandou adiante de vocês para cuidar de vocês e da família de vocês, porque tem fome ainda pela frente aí, e o negócio vai ser feio, mas Deus me mandou na frente para cuidar de vocês e da família de vocês e da sua descendência. É assim que está escrito? É assim? Já achou? Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Dá o endereço do texto. Isaías 45, verso 7. Oh, desculpa, Gênesis. Perdoa, pastor. Gênesis 45, 7. Gênesis capítulo 45, verso 7. Ô irmão da TV, não dá conta de botar isso aí não, que o pastor falou? Gênesis 45, verso 7. Eu acho que eles foram tomar um cafezinho. Ah, acharam. Leia. Diga assim, ó, na cabeça dos irmãos, eles estavam fazendo mal, mas na cabeça de Deus, eles só eram ferramenta. Deus estava mandando José para conservar os próprios que tinham vendido José. Deus está mandando José na frente para conservar
na terra aqueles que venderam José, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Então olha bem para o colega e diga: se conhece uma pessoa, se ela é de Deus ou não, pelo que esta pessoa faz com o poder que tem. Tem gente que pega um pouquinho de poder e quer pisar na cabeça de todo mundo, humilhar todo mundo, gritar com todo mundo, botar debaixo do pé e fazer um monte de coisa. Cuidado! Então, Deus está dirigindo as coisas. Abraça o vizinho e diga: acredita. Deus está dirigindo as coisas. Diga: quem crê em Deus precisa ter coragem de acreditar que Deus está dirigindo. Olha para o colega e diga: você acredita que Deus está dirigindo a tua vida? Deus dirige a tua vida pelos meios que Ele estabeleceu. Deus estabeleceu. Vocês imaginam um grupo de gente, pastor Barreto, decepcionada com a vida, desgostoso, endividado, como é que fala? Persona não grata. Ninguém quer perto. Esse pessoal não tem onde ir, descobre que tem um sujeito dentro de um buraco lá. Dentro daquele buraco o sujeito está de joelho dobrado, pastor Genilton, e a oração dele é só essa, não tem outra. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus. A oração dele é só essa, ele não faz mais nada. Tem misericórdia de mim, ó Deus. E Deus está ouvindo. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Daqui a pouco entra na porta daquele buraco lá um desses sujeitos, endividado, desgostoso, persona não grata na sociedade. Vou ficar aqui junto com ele. Aí o coro da oração aumenta. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia. Daqui a pouco chega mais um que está endividado, numa situação lastimável, complicada, e junto ali, e o coro da oração aumenta. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Daqui a pouco chega um outro e diz: tem gente orando, tem misericórdia de... Daqui a pouco a notícia espalha e alguém diz assim: tem um buraco lá em Adulão, tem uma caverna lá, que tem um sujeito que está lascado da vida, ele está orando lá, dizendo: tem misericórdia de mim. E já juntou um grupinho com ele. Aí diz: eu também estou nessa situação. Aí vai para lá também, mais endividado, mais gente lascada da vida, mais gente que ninguém pede. E aí ele continua: tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Daqui a pouco Deus está na hora. Aí diz: sai daí, Davi. Esse lugar de Adulão aí foi muito bom para reunir esse povo. Aí quando Davi já está velhinho, quando Davi já vai morrer, ele começa a escrever o nome de gente que ele chamou de valente, os valentes de Davi, e ele bota o nome de todo mundo que foi na caverna de Adulão com ele, naquela caverna onde ele só podia dizer: tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Abraça alguém do teu lado e diga: creia que Deus está cuidando da tua vida, creia que Deus está cuidando da tua história, creia que Deus está agindo por você.
Então precisa ter coragem para acreditar que Deus está cuidando de você. Mas não basta ter coragem. Um grande general chamado Napoleão Bonaparte deixou registrado que a pior coisa é a coragem de um tolo. Quando o imbecil tem coragem, é a palavra dele, não é a minha não. Quando o imbecil tem coragem, não há nada pior. Porque o imbecil não tem filtro. Mas, se é preciso ter coragem, é preciso também fé. A fé é o alicerce, é a base, é o fundamento de tudo aquilo que a gente espera, e é também a prova daquelas coisas que a gente ainda não está enxergando, mas sabe que vem. Então diga: fé é necessário para a gente dar um passo. Como é que eu vou dizer? Um passo no escuro. É você botar o pé sem ver a ponte, mas acreditando que a ponte está lá. Abraço, colega. Você precisa de ter fé para se lançar nos braços de Deus. Se você precisa ter coragem de acreditar que Deus quer o teu melhor, você precisa ter fé para se lançar nos braços de Deus. Você dá conta de ficar em pé? Diga: o Espírito Santo está comunicando em nosso meio. Diga: e agora? É um momento muito especial. Eu vou abraçar você. Vou abraçar em nome de Jesus. Significa dizer que não é o meu abraço, é o abraço de Jesus que eu estou representando agora. Por isso, em nome de Jesus, abraça, escolhe alguém e abraça e diz: tenha fé. Deus está cuidando de você. Tenha fé. Deus não vai perder você. Deus não vai derrubar você do colo. Deus não vai derrubar você do colo. Deus não vai esquecer você. Deus não vai te largar no canto. Tenha coragem de acreditar e tenha fé para se lançar nos braços de Deus, e Deus vai dirigir a tua vida. Oh! Olha para mim. Olha para mim. Escolhe um irmão aí, escolhe um. Igual eu estou fazendo aqui com o irmão Jurandir. Olha para ele e diga assim: fiel é o que vos chama, Ele o fará. Diga de novo: fiel é o que te chama, Ele o fará. Diga para ele: fiel é quem está chamando você, Ele o fará. Deus vai fazer. 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 Deus vai fazer.
Glória a Deus. 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 No meio disto tudo, tem dois conselhos. Dois conselhos. O primeiro conselho: não sei se eu vou chamar de dois ou de três, e agora? Vou falar três conselhos. Primeiro conselho, está no verso 19, vamos lá. Capítulo 5, verso 19, de 1 Tessalonicenses. Esse é o primeiro conselho. Leiam. Chacoalhe o colega assim, ó. Fala para ele de novo. Diga: ora, creia, tenha fé, mas não. Chacoalhe o colega e diga: fervor, irmão. Fervor, irmão. Fervor, irmão. Fervor, irmão. Segundo conselho, está no verso 20. Vamos ver o verso 20. Abraça o vizinho e diga: vale dizer. Guarda a palavra de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Olha para o colega e diga: cuidado, para não desprezar o que Deus fala. Cuidado, para não desprezar a palavra que Deus envia. Cuidado, para não desprezar a orientação de Deus. Levanta a Bíblia aí e diga: eu sou o que a palavra diz que eu sou. Eu posso o que a palavra diz que eu posso. Eu chego aonde a palavra diz que eu chego. Eu vou abrir meu coração e eu vou deixar a palavra de Deus entrar, e a palavra de Deus vai dirigir a minha vida. Quer mais um conselho? Está no verso 21. Veja o verso 21. Examinai tudo, retende o bem. Vale dizer, tenha duas sacolinhas. Uma sacolinha com fundo e uma sacolinha sem fundo. Tudo que prestar, você bota na sacolinha que tem fundo, que aí você guarda. Tudo que não prestar, bota na sacolinha sem fundo, que perde, aí você não quer mais saber daquilo, vai embora. Vai. Chacoalha o colega e dá um catucadinho. Vamos para frente, irmão. Vamos para frente. Vamos para frente. Mas tem mais. Quando começa a falar de conselho, o Espírito Santo arruma um monte, né? Veja o verso 22. Olha aqui para o colega e diga: não está escrito para se abster do mal. Está escrito para se abster da aparência do mal. Chacoalhe o colega e diga: você é inteligente, não é? Não está escrito se abstenha do mal, está escrito se abstenha da. Por que você tem que ficar na beirada de um boteco, que está todo mundo bebendo cachaça, com um monte de cachaça em cima da mesa, e você está ali
E vai passar alguém e vai se escandalizar com aquilo. Para quê? Para quê? Por que você vai entrar num prostíbulo, dizendo assim, eu estou entrando aqui porque eu sou cheio de Espírito Santo. Aí vem o crente lá e tira uma foto de você entrando naquela casa e vai sair falando um monte de coisa. E o Satanás vai virar uma miséria com aquele negócio, balaio de gato, vai um monte de gente se perder porque você quis entrar lá. Por quê? Só porque você mostrava que é bom? Por que você vai fazer aquela reunião de porta fechada com aquela secretária sirigaita que está com um problema com o marido dela? Para quê? Para quê? Chacoalha o colega e diga, conselhozinho. Se abstenha da aparência do mal. Por que dar uma carona para uma mulher que não seja sua esposa, quando a sua esposa não estiver dentro do carro com você? Para quê? Para quê? Para você mostrar que você é santo, crente? Para quê? Aqui na igreja tinha uma menina, uma filha querida, cheia do Espírito Santo essa menina. Mas pensa numa menina cheia de Espírito, filha do Tiel, chama Tamires. Um dia eu estou vindo, a menina está no ponto de ônibus, eu morava aqui no Parque do Carmo, estou vindo para a igreja, está a garoa, fria, geladinha. Era um culto de doutrina. Passei no ponto, vi a menina, Suzy não está no carro, Carol não está no carro, Luísa não está no carro. Cheguei aqui na igreja, mais tarde um pouco cheguei, ela falou assim, pastor, o senhor não me deu uma carona? Eu falei, não. Por quê? Você estava sozinha, a pastora não estava aqui. Abraço o colega e entendeu? Você acha que ela deixou de me amar como pastor dela? Tem um outro conselho. Está no verso 23. Depois do ponto e vírgula. Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados. Conservados? Chacoalhe o colega e diga, se cuida, irmão. Alma, espírito e corpo. Se cuida. E aí tem um pedido do pastor. Olha para o colega e diz, você pode aceitar um pedido do pastor? Qual é o próximo verso? Não, o próximo. Esse é o pedido do pastor. Olha para o colega e diz, você pode atender o pedido do pastor? Eu preciso que vocês orem por mim. É a palavra de Deus. Deus abençoe. Contribua com os projetos da ADSM. Chave Pix, tesouraria.adsm@gmail.com. Aparecem as flores no campo. O tempo de cantar chegou. Você assistiu o programa Tempo de Cantar. Produção TV ADSM. E direção do pastor Deiró de Andrade.